Muito bem, vamos falar então agora sobre o Minitab. O Minitab é esse software estatístico utilizado mundialmente, é o software mais utilizado, né, por quem trabalha com estatística, com Lean Six Sigma, por exemplo. É um software extremamente fácil de usar, amigável, e é esse software que nós vamos aprender a utilizar para que a gente possa trabalhar com algumas ferramentas estatísticas que são importantes, né? Desde a parte mais básica da estatística, que é calcular uma média, um desvio padrão, né? Fazer um teste de hipótese, uma análise de variância, até também ver alguns gráficos como histograma, boxplot, enfim, e fazer coisas mais avançadas, fazer regressões, né? Fazer testes não paramétricos, enfim. O Minitab ele tem uma infinidade de opções aí de ferramentas estatísticas que nós vamos aprender. Para a gente conhecer um pouquinho o software, né? Só inicialmente então, vamos ver como é que ele se apresenta. Toda vez que a gente abre o Minitab, no caso aqui o Minitab 18 mais atual, sempre vocês vão ter essa janela principal. Nessa parte de cima, a Session, né? Aqui é onde o Minitab faz toda a memória de cálculo do que a gente pediu para ele. Então, se a gente pedir Minitab, faz para a gente um Pareto. Ele registra aqui, olha, foi solicitado um Pareto. Minitab, calcula para a gente a média ou o desvio padrão dos meus dados. Aí ele calcula e registra o valor da média, do desvio padrão aqui. Então, a Session é essa janela de fundo branco, onde vai ter a memória de cálculo. Aqui embaixo, a minha worksheet é a minha planilha de dados. Lembra, né, o Excel? E a ideia da worksheet aqui no Minitab é o seguinte, que a gente sempre vai trabalhar em colunas. Então, cada coluna aqui, C1, C2, C3, C4, é onde eu vou colocar um tipo de dado, né, da minha base de dados. Essa primeira linha que não tem numeração é justamente onde eu vou colocar o nome da coluna, eu vou dar um nome para a coluna ou um nome para os dados que estão aqui, e é dessa linha 1 para baixo que o Minitab de fato fará a leitura dos dados, ok? Então essa é a tela principal, toda vez eu vou ter a Session e a Worksheet, né? Essas duas janelas principais. Aqui em cima eu tenho os menus, menus clássicos, por exemplo, que a gente já está acostumado por causa, né, do pacote Office. Por exemplo, arquivo, editar, esse tipo de coisa, né, que ajuda, enfim. Mas eu tenho também menus que são específicos para o Minitab, ok? Então, o importante é a gente passar por cada coisa e também falar um pouquinho sobre os detalhes do software, como é o caso dos dados que nós vamos inserir. Então, lembrando, a ideia do Minitab é sempre trabalhar em colunas. Veja que aqui eu tenho valores para X, valores para Y, que eu coloquei status e tempo. Veja que cada coluna eu usei essa linha, essa primeira linha que não tem numeração, para dar um nome, né? E os valores, de fato, eu coloquei da linha 1 para baixo. Toda vez que a gente trabalha com número no Minitab, né? Ele registra isso na coluna, mantém aqui a numeração da coluna, ó, C1, C2, por exemplo. Toda vez que eu trabalho com texto, né, com algum atributo ou informação que é um texto, o Minitab vai registrar e a numeração da coluna muda, porque ela passa a ter a letra T de texto acompanhando, né? Então, como ficou aqui, ó, C3T de texto. E a mesma coisa quando eu estou falando de datas, né? Então aqui eu coloquei mês e ano, né? Janeiro de 2015, fevereiro de 2015, enfim. Então isso aqui é uma coluna que tem informações que tem a ver com datas. Então o Minitab reconhece e mostra para mim C4D, D de data, ok? Então são esses três tipos de informações, esses três tipos de dados que o Minitab trabalha. Número, texto e data. Bom, os menus do Minitab são fáceis de entender, são bastante intuitivos. O menu arquivo é aquele menu bem clássico que a gente já está acostumado. Então é aqui que eu vou abrir um arquivo que eu já salvei, vou pedir para salvar, né, os dados que eu
estou trabalhando. Então, aqui é aquele clássico, né? Onde eu vou pedir para imprimir, para salvar, para abrir algum arquivo e assim por diante. No menu editar, é onde eu também tenho aquelas opções clássicas de copiar, colar, recortar, esse tipo de informação. Isso continua sendo padrão aqui no Minitab. Aí eu começo a ter algumas outras coisas interessantes. No Minitab existe esse menu dados, né? Nesse menu dados é onde, por exemplo, eu vou trabalhar com a questão de manipulação de dados, empilhar dados, desempilhar dados, né? Então, empilhar e desempilar colunas, fazer transposição de colunas, coisas que vêm lá do Excel, que a gente já viu no Excel. Outra coisa é também eu posso fazer a mudança do tipo de dado. Eu quero que o Minitab entenda que aquilo que eu digitei não é texto, é número. Então eu posso fazer essa modificação de número para texto, de texto para número. Isso vai estar aqui no menu de dados. Esse menu Calc já é um menu mais interessante também, porque aqui é um menu bem próprio do Minitab e é onde nós vamos trabalhar, por exemplo, com a possibilidade de criar uma base de dados aleatória. E é muito legal que eu posso pedir, eu quero criar uma base de dados aleatória, mas que tenha a distribuição normal. Eu posso escolher aqui, né? É aqui também que tem a calculadora que eu também vou poder usar. O Minitab, ele faz, né, o cálculo, né, normalmente para colunas, considerando colunas. Então, aqui nessa calculadora eu posso pedir para somar duas colunas, multiplicar duas colunas, pedir para calcular o valor médio daquela coluna, enfim. Tudo vai estar aqui nessa calculadora, que é bem interessante. E os dois menus que nós vamos mais explorar é o Stat e o menu de gráficos. O menu Stat, por quê? Todo o conteúdo estatístico está basicamente aqui nele, né? Então, por exemplo, estatística básica, que é calcular média, desvio padrão, teste de hipótese, esse tipo de coisa, está aqui. Regressão, regressão linear múltipla, regressão logística, enfim, está aqui nesse menu. Análise de variância, planejamento de experimentos, planejamento de experimento fatorial, Taguchi, enfim. Cartas de controle, todas estão aqui. Ferramentas da qualidade, fazer um Pareto, né? Fazer a capabilidade de processo, tem aqui também. E assim por diante. Então esse menu é super completo e é onde está a maioria das ferramentas que a gente vai explorar. Já o menu gráfico, né? Ele me dá as várias opções de gráficos que o Minitab faz. Alguns já bastante conhecidos por causa do Excel, gráfico de barra, gráfico de setores, enfim. Mas alguns gráficos interessantes também, mais próprios do Minitab, por exemplo, um box plot, um gráfico de intervalos, um histograma e assim por diante. Então aqui também a gente tem como explorar bem esses gráficos aí do Minitab. E aí, na barra de ferramentas que eu tenho na parte de cima, né, do software, eu tenho também aqueles atalhos que são bem comuns, né? Aqui, por exemplo, para eu poder tirar alguma dúvida, pedir ajuda. Esses dois ícones nós também vamos usar muito, que é para poder mostrar a janela da worksheet, né, da planilha, ou para eu mostrar os gráficos que foram desenhados, né? Então eu venho aqui. E esse atalho também é muito legal, que a gente pode voltar na última função, no último cálculo feito, né? Então, são ícones que a gente vai aos poucos vendo aí e utilizando ao longo aí do nosso aprendizado, né, com o Minitab. Muito bem, pessoal, vamos conhecer então aqui o Minitab. Já abri o software, essas são as janelas principais, que sempre quando a gente abre o Minitab, eu tenho aqui a Session, onde ele vai guardar toda a memória de cálculo. Aqui a Worksheet, onde eu vou digitar os meus dados. Já comecei a digitar aqui, ó, duas colunas de dados, uma coluna de texto e a data. A data eu deixei só janeiro, simplesmente para poder mostrar para vocês que o Minitab tem algumas coisas que lembram o Excel, por exemplo, eu arrasto aqui, ele complementa para mim as datas. E aí um detalhe importante aqui, ó, essa primeira linha não é uma linha de colocar dados, né? Você vê que ela não tem numeração. Aqui é para a gente dar um nome, né? Por exemplo, variável 1.
Opa, deixa eu escrever direito. Variável 1. Variável 2, status, né, data. Então, eu coloco o título aqui e a partir dessa linha, com a numeração 1, que realmente eu vou inserir os dados. E aí, é aquilo que eu já tinha comentado, se é número, aqui vai aparecer a numeração da coluna, não muda em nada, né? Se eu estou aqui trabalhando com números. Se eu estou trabalhando com texto, né, com algum variável atributiva, tipo essa, aceito, não aceito texto, aqui você vê que o Minitab percebe isso e ele coloca a letra T de texto ao lado. E aqui para datas, ele também percebe, quando são datas, coloca a letra D de data nessa coluna. Então, isso é importante porque algumas ferramentas do Minitab a gente pode usar tanto número quanto texto, mas outras ferramentas só aceitam números. Então, se o Minitab reconhecer aquela coluna como texto ou como data, ele não vai permitir que você escolha essa coluna para um tipo de ferramenta específica que só trabalha com números, né? Então, isso é importante para a gente lembrar de sempre conferir aqui em cima se o tipo de dado, né, que o Minitab está reconhecendo é realmente aquilo que você está digitando, principalmente se você copia e cola do Excel alguma coisa, né, confere aqui se está tudo ok. Bom, e aí os menus lá em cima, esses primeiros menus aqui, arquivo e editar, são menus bem comuns, típicos, né? Tipo o pacote Office mesmo. Arquivo, você abre um arquivo, você salva o projeto. Você pode tanto salvar o projeto, que é salvar o arquivo completo, como salvar a worksheet, salva só a planilha de dados. Você tem essas duas opções no Minitab. Salva tudo que você fez ou salva só a planilha e o resto é descartado, né? Impressão, esse tipo de coisa. Na coluna editar, aquelas famosas opções de copiar, colar, recortar, é isso que tem. Aqui para frente, ó, esse menu ferramentas também é aquele padrão, janelas, ajuda, essas três são menus bem padrão. Agora, próprio do Minitab, que a gente vai usar muito, esse calque aqui por causa da calculadora, né? A gente pode usar, pode precisar. O Stat vai ser o menu mais usado, porque é aqui dentro dele que eu tenho todo o conteúdo estatístico, né? Então, estatística básica, aí tem todo o conteúdo de estatística básica. Regressão, aí tem vários tipos de regressão, né? Análise de variância, DOE, quer dizer, você tem o DOE, o planejamento de experimento fatorial, superfície de resposta, que são já ferramentas bem mais avançadas. Cartas de controle, vamos usar bastante. Cartas de controle aqui, ó, XAM, né, ou IAM. Cartas também X/R, vamos usar. Carta P, NP, C, U, todas essas cartas a gente vai trabalhar. Ferramentas de qualidade, né, ó, Pareto, espinha de peixe, né? Aqui análise de capacidade de processo, análise de sistema de medição aqui, olha, estudos de medição. Eu vou fazer o estudo da medição de repetibilidade, reprodutibilidade. Então todo esse conteúdo está aqui no menu Stat, né? O mais completo, que tem mais coisa. Aqui em gráficos também, vários gráficos que a gente pode fazer, boxplot, histograma e assim por diante. Então é um software bem completo, um software estatístico, né? O propósito dele é esse, ele é bem preciso nas contas que ele faz, ele é bem preciso nas análises que ele faz. Então a gente usa o Minitab para trabalhar. E aí basicamente são esses três tipos de dados: número, texto e data. É isso que a gente vai encontrar no Minitab.